Daí para frente, eu não fiquei abrindo meu casamento com mais ninguém, a não ser conselheiros que eu confio muito, né? Meus líderes espirituais, e por uma coisa ou outra ali, entende? Mas a partir daquele momento, todos os problemas que eu tive com a minha esposa, eu resolvi com a minha esposa. Eu aprendi a ser homem. Isso mesmo. E chegou a hora de nós nos tornarmos homens de verdade. Aqui no versículo, no 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, nós falamos sobre as coisas de menino, que deixamos para trás as coisas de menino, certo? Então vamos entender aqui, coisas de menino. Muitos homens ainda têm esse hábito de falar, de viver em prol dos amigos de infância. Ah, que os meus amigos de infância, que meu amigo, quando eu era novo, quando eu era adolescente, quando eu era menino. Meu Deus, o nome mesmo já diz, são amigos de infância. Chegou a hora de você ter amigos adultos. Os amigos de infância, já viu do que eles conversam? Lembra daquela época? Você lembra daquela vez? Você lembra como que foi lá quando a gente brincava? Ou seja, os amigos de infância, eles sempre te puxam para trás. Qual que é a conversa dos amigos adultos? Com quem você está trabalhando? Já comprou sua casa? Já trocou de carro? Como é que está o casamento? Ou seja, os amigos adultos te empurram para frente. Amigos de infância te puxam para trás, amigos de adultos te empurram para frente. Olha só uma frase do Max Lucado, um grande escritor aqui, ele diz: o ontem não existe mais, o amanhã ainda não existe, você só tem hoje. Este é o dia em que Deus age. Deus não age mais na sua infância, Deus age no seu presente, agora que você é um homem de verdade, que você é um homem feito, um homem formado, é agora que Deus age. Deixe as coisas de menino para o passado, para trás, e se posicione hoje como um homem de verdade. Nunca se esqueça de quem você é. Você não é um menino, você é um homem. Vamos lá, um homem tem filhos. E qual que é o problema do homem? Qual que é a questão do homem quando ele tem filhos, né? O filho traz algum problema diante do pai, diante do homem da casa, e o que o pai responde? Resolve com a sua mãe. Aí a mãe é que tem que resolver um problema que está sendo levado para o homem da casa, para o pai. Então resolve com a sua mãe. Sabe o que ele está fazendo? Ele está dando autoridade para a mulher se impor sobre ele. Porque quem resolve o problema? Quem resolve o problema é a sua mulher, não é você que resolve. Então logo você dá autoridade para ela. Misericórdia, homem de Deus, não permita que isso aconteça. O posicionamento de homem faz toda a diferença. Eu, por exemplo, eu sou filho de pais separados. É essa geração, né? A geração de pais separados, de famílias disfuncionais. E com a separação dos meus pais, a minha mãe foi morar comigo, me levou para morar na casa dos meus avós. Então, a minha referência de pai foi o meu avô. E o meu avô foi um grande homem. Ele foi um grande pai. Por quê? Porque meu avô resolvia. O meu avô foi morar fora do país para juntar dinheiro e construir a casa que foi refúgio para toda a nossa família durante anos. E até hoje, você acredita nisso? Meu avô já é falecido, mas foi um grande homem. Foi uma referência de pai. Foi uma referência de um homem de verdade dentro da minha casa. Eu tenho certeza que você tem alguma referência. Talvez o seu pai natural não tenha sido a melhor referência para você, mas você tem o seu pastor, você tem um amigo, você tem talvez um tio, um familiar que representa essa referência
de homem de verdade que você deve se apegar e se modelar a esse estilo de homem. É isso que vai te trazer grandeza, que vai te trazer força. Agora lembra de uma coisa, você não foi chamado para ser o pai perfeito. Você vai errar, você não vai acertar sempre, né? Então não fique preocupado em ser perfeito, fique preocupado em estar posicionado no seu papel dentro da família. Olha só o que esse versículo diz: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Olha que versículo maravilhoso que está em Salmos. Profético. Deus sabe de todos os seus dias e mais, Deus sabe de todos os dias do teu filho. Se você consagrou ele a Deus, todos os dias dos teus filhos já estão escritos no livro de Deus. E é isso que você deve fazer. Não se preocupa com os erros que você cometeu, mas se preocupa com o futuro do teu filho. Está nas mãos de Deus? Se está nas mãos do Senhor, eles estão guardados, eles estão protegidos, eles estão abençoados por toda a vida deles. Amém, Pai? Vamos lá. O homem não deve ficar em cima do muro. Olha só o que diz em Números, capítulo 13, versículo 30. Então Caleb fez calar o povo e disse a Moisés: subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Olha só que homem. Caleb foi um grande homem. A Bíblia fala que Moisés enviou 12 príncipes das tribos de Israel para poder ver como era a terra da promessa, como era Canaã. A Bíblia fala que 10 desses homens, príncipes, viu? Príncipes, 10 voltaram injuriando, falando: que terrível, que coisa ruim, nós vamos ser derrotados, Deus nos trouxe aqui para morrer, Deus nos trouxe aqui para nos matar. Homem que ficou de mimimi, homem sem fé, misericórdia. Homem, quando o desafio estiver diante de você, não fique de mimimi, confia em Deus e Ele te capacitará para te dar vitória e te dar força como o homem que resolve, o homem de verdade. Quando esses 10 começaram de mimimi, Josué e Caleb se levantaram e fizeram calar o povo, fizeram calar todo mundo. E ele falou o quê? Subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Você tem esse posicionamento dentro da sua casa? Você tem esse posicionamento diante da sua família, na sua igreja, nos seus negócios, na sua empresa, no lugar onde você trabalha? Subamos e tomamos a terra. É certo que venceremos. É isso que Deus espera de você, homem. Eu quero compartilhar aqui com você muitos homens que foram referência de homens que se posicionaram em favor da família, em favor do reino. Vamos falar de alguns deles aqui. Abraão em Gênesis, capítulo 18, versículo 20 e 28, eu não vou ler os versículos, tá? Eu vou citando aqui, se você quiser anotar e depois conferir os versículos, você pode ficar livre. Mas Ló estava ali em Sodoma e Gomorra, e Deus iria destruir aquelas cidades. E o que Abraão sabia que Ló estava lá, e o que Abraão fez? Intercedeu a Deus em favor de seu sobrinho Ló. Ele foi na briga, ele foi em oração e começou a interceder: Senhor, eu não aceito que a minha família, o justo da minha casa, morra com os pecadores. Não, eu não aceito. É você lutando pelo seu filho que está nas drogas, é você lutando pela sua filha que está sendo influenciada pelas pessoas do mundo,
é você lutando pela sua esposa que está querendo divórcio, que está querendo sair de casa. Não, eu não aceito, Senhor, eu não aceito. Foi o que Abraão fez. O que Deus fez? De acordo com a intercessão de Abraão, Deus enviou anjos que retiraram Ló e toda a família dele de Sodoma e Gomorra e deram para eles salvação. Outro homem aqui foi Jacó, em Gênesis capítulo 32, do versículo 26 a 28, quando Jacó luta com um anjo aparece diante de Jacó, e Jacó não falou, que bênção, tudo bem, maravilha, não, Jacó lutou e falou, você só vai embora se antes você me abençoar. Enquanto o anjo de Deus não abençoou a Jacó, ele não deixou o anjo em paz. Olha só, é dessa maneira que o homem deve buscar a bênção, deve buscar a aprovação de Deus. É com essa força, é com essa determinação. Vamos falar aqui de José, primeiro Gênesis 39, do 7 a 21, quando José corre da mulher de Potifar. Ao invés dele adulterar com a mulher do senhor dele, do chefe dele, o que ele faz? Ele correu daquela mulher e fugiu do adultério. Olha o posicionamento. Quando também em Gênesis capítulo 50, do versículo 16 a 21, os irmãos de José venderam ele como escravo para o Egito. Olha que absurdo! E o que José fez? Se vingou? Ficou guardando ressentimentos? Não. José perdoou os irmãos, os aceitou e deu para eles salvação, sustento, e eles prosperaram. Eles fizeram o mal para José e José respondeu o mal com o bem. Amém? Você que está aí com mágoa, homem, você que está com ressentimentos, mágoa do seu pai, dos seus irmãos, de um amigo, de um chefe, é hora de você responder o mal com o bem. Amém, homens? Isso é ser um homem de verdade. Noé construindo a arca, também em Gênesis capítulo 6, do versículo 13 ao versículo 22. Aqui Noé, toda a cidade, duvidando das palavras de Deus, dos profetas, das palavras que foram lançadas, do aviso de que Deus iria lançar o dilúvio e destruir toda a terra. E Noé se posicionou e falou, eu vou construir a arca. Eu vou construir a arca e fazer o que Deus mandou. Enquanto os outros estavam duvidando, Noé estava acreditando. Ele se posicionou e Deus deu livramento para ele e para toda a família dele. E Noé encheu a arca de animal. Por quê? Porque os homens, as pessoas não queriam entrar. Não acreditaram, não queriam entrar. A arca era para animais ou a arca era para as pessoas? Essa é a minha pergunta para você. Você está construindo algo grandioso e eu tenho certeza, continue firme em Deus, construa para Deus e Deus irá dar livramento tanto para você quanto para os seus familiares. Próximo homem aqui é Neemias, que está no livro de Neemias, capítulo 2, no versículo 17. É Neemias construindo os muros de Jerusalém. Olha, um homem se posicionando, enquanto todos estavam ali duvidando, injuriando, homens fazendo mal ali para Jerusalém. O que Neemias fez? Entrou no jogo deles? Não. Pelo contrário, Neemias deixou um lugar de conforto onde ele estava e ele foi para Jerusalém para reconstruir os muros, reconstruir a dignidade da cidade dele. Olha que homem patriota, olha que homem visionário, olha um homem levantando uma revolução, um homem que se posicionou e guardou a cidade dele, trabalhando, deixando o conforto para trás e fazendo acontecer. Esse é o seu papel, homem, um papel do homem de Deus. Amém? Mais um homem aqui, o último homem que eu quero dar o exemplo aqui, que se posicionou, foi Jó. A Bíblia fala que Jó estava vivendo ali uma vida confortável e próspera, e Deus vem e tira tudo de Jó. E
Jó adoece. O que Jó fez nessa hora? Deus me odeia e não gosta de mim? Não. Jó honrou ao Senhor e esperou o livramento de Deus. Enquanto tinham homens julgando ali Jó, né? Falando, você só pode estar desse jeito porque você pecou. E é assim que as pessoas tratam, né? Quando nós estamos passando por uma dificuldade, por uma crise, um problema, quando nós perdemos algumas coisas, porque isso faz parte do ciclo da vida. As pessoas, elas querem achar uma justificativa do porquê aquilo está acontecendo. Talvez você que está ouvindo agora esse vídeo, vendo essa aula, você talvez já passou por isso. Pode ser o caso, né? E as pessoas acabaram te julgando. Meu amigo, espera em Deus. Deus irá te dar livramento. A Bíblia fala que quando o período ali de Jó passou, né, Deus retribuiu muitas vezes mais de tudo que Jó tinha perdido, 2 vezes mais. E é assim que Deus vai fazer se você permanecer fiel no caminho dele. Você é um homem de verdade, se posicione. Nossa geração precisa de homens que se posicionam. Nossa geração não pode aceitar homens covardes, homens que viram as costas, homens que não fazem a diferença. E não se esqueça de quem você é. Você é um homem. Muito obrigado por assistir essa aula. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Espero que você tenha recebido aí um aprendizado de como se posicionar como um homem de verdade e você seja grande, você faça a diferença na sua família, no seu trabalho, na sua empresa, nos seus relacionamentos, em qualquer lugar que você entrar, você seja a diferença.